Seja bem-vindo ao Vox Mundi, cobertura dos fatos que movimentam o mundo. Hoje, o foco se volta novamente ao Oriente Médio. Em uma decisão sem precedentes desde o início do conflito em 2023, o governo de Israel aprovou a ocupação total da faixa de Gaza. A medida representa uma virada dramática em uma guerra que já tirou mais de 50 mil vidas palestinas e reacendeu tensões em todo o planeta. Neste vídeo, vamos te mostrar o que muda com essa decisão, os impactos sobre a população local, as reações internacionais e o que podemos esperar do futuro do conflito entre Israel e Hamas. Embora intensificado desde outubro de 2023, tem raízes profundas. Gaza é um território palestino costeiro, com cerca de 2 milhões de habitantes, governado pelo Hamas desde 2007. O grupo é considerado terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. Após anos de bloqueios e escaladas pontuais, o estopim veio em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque surpresa contra cidades israelenses, matando mais de 1.400 pessoas e fazendo centenas de reféns. Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva de larga escala, prometendo desmantelar totalmente o grupo extremista. Desde então, bombardeios, incursões terrestres e um cerco total transformaram Gaza em um dos territórios mais devastados do planeta. A ONU estima que mais de 70% da infraestrutura local foi destruída. Apesar da pressão internacional, os ataques continuaram, com fases de intensificação, pausas breves para negociações e retomadas ainda mais violentas. No dia 5 de maio de 2025, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou uma mudança radical em sua estratégia, a ocupação total da faixa de Gaza. O novo plano prevê a presença contínua das Forças de Defesa de Israel, IDF, em todo o território, com a criação de zonas de segurança ao longo da fronteira com o Egito e o Mar Mediterrâneo, além da divisão administrativa de Gaza em setores sob vigilância militar direta. Essa decisão marca o abandono de qualquer pretensão de uma retirada a curto prazo, como as que ocorreram em ciclos anteriores de conflito. Agora, o objetivo declarado por Israel é impedir que o Hamas volte a se reestruturar em qualquer parte do território, mesmo que isso implique em uma ocupação prolongada e em confrontos diretos com remanescentes do grupo. O primeiro-ministro de Israel, em pronunciamento oficial, afirmou: "Não é possível garantir a segurança de nossos cidadãos sem controle total sobre Gaza. Esta guerra não é contra os palestinos, mas contra o terror que se esconde entre eles." Críticos, no entanto, apontam que a medida equivale a uma anexação de fato, algo que viola o direito internacional humanitário e pode ter consequências duradouras para a estabilidade regional. Com a nova fase da ocupação, a situação humanitária, que já era grave, se deteriora ainda mais. Segundo dados da ONU, mais de 1,4 milhão de palestinos, o equivalente a 70% da população de Gaza, foram deslocados desde o início do conflito. Com a intensificação das operações terrestres e a expansão militar para o sul da faixa, centenas de milhares de pessoas estão sendo forçadas a se mover novamente, mesmo sem infraestrutura, assistência ou segurança. O plano israelense inclui o deslocamento de civis para zonas seguras no extremo sul de Gaza, como Rafah. No entanto, organizações como Médicos Sem Fronteiras alertam que essas áreas estão superlotadas, sem acesso adequado a alimentos, água potável ou atendimento médico. Além disso, a decisão de Israel de controlar diretamente os pontos de entrada da ajuda humanitária gerou indignação internacional. Segundo as autoridades israelenses, o bloqueio se justifica para evitar o desvio de suprimentos pelo Hamas. Para as ONGs e organismos internacionais, trata-se de uma punição coletiva. O Programa Mundial de Alimentos alertou que Gaza caminha para um cenário de fome generalizada. A decisão de ocupação total dividiu a comunidade internacional, enquanto os Estados Unidos demonstram apoio cauteloso a Israel, reiterando o direito do país à autodefesa. A Casa Branca também pressiona por medidas que minimizem o impacto sobre os civis. A União Europeia, por sua vez, se mostra dividida, com alguns países condenando abertamente a ocupação e outros defendendo uma postura mais neutra. Na ONU, o secretário-geral, Antônio Guterres, classificou
classificou a decisão como alarmante e convocou reuniões de emergência. Já países como Turquia, Irã e Catar intensificaram as críticas, acusando Israel de crimes de guerra e exigindo um cessar-fogo imediato. A região também sente os reflexos do avanço israelense. O Hezbollah, no Líbano, intensificou sua retórica e ameaças, e há relatos de novos confrontos pontuais na fronteira norte de Israel. No Egito, cresce a preocupação com o possível fluxo de refugiados palestinos e o colapso da já frágil fronteira de Rafah. Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, dezenas de israelenses continuam desaparecidos, mantidos como reféns dentro da faixa de Gaza. Passaram-se quase 2 anos, e para as famílias, a espera tornou-se uma tortura diária. Os sequestros que inicialmente chocaram o mundo foram parte da estratégia do Hamas para obter poder de barganha. Entre os reféns estavam soldados, civis e até crianças. Alguns foram libertados durante trégua temporária em 2024, por meio de trocas com prisioneiros palestinos. Outros nunca mais foram vistos. Para o governo de Israel, a libertação dos reféns virou prioridade nacional, mas também argumento político para justificar a continuidade da guerra e, mais recentemente, a ocupação total de Gaza. As operações militares, no entanto, colocam os próprios reféns em risco. Especialistas em resgate indicam que ações de alta intensidade aumentam a chance de morte dos cativos, seja por erro militar ou represálias. Essa contradição vem sendo apontada por familiares, que pedem menos ataques e mais negociações diretas. Do lado do Hamas, os reféns viraram escudos humanos e peças de pressão. A maioria é mantida em túneis subterrâneos ou em locais secretos, dificultando qualquer operação de resgate. Em Israel, a comoção permanece. Marchas semanais exigem do governo respostas. Mídias independentes publicam cartas de parentes, implorando por diplomacia. Mas em meio ao barulho das armas, a voz dos reféns desaparece e a esperança de um reencontro, para muitos, se esvai. Em conflitos, a primeira vítima costuma ser a verdade, e em Gaza, isso se tornou realidade. Desde o início da guerra, jornalistas palestinos têm sido alvos constantes. De acordo com a Federação Internacional de Jornalistas, mais de 100 profissionais da imprensa foram mortos nos últimos 2 anos, muitos deles durante bombardeios ou enquanto transmitiam ao vivo. Israel restringe severamente o acesso de jornalistas estrangeiros à faixa de Gaza, alegando motivos de segurança. Apenas alguns repórteres embutidos com o exército conseguem cobrir trechos limitados do território. Isso significa que a maioria das imagens que o mundo vê vem de civis com celulares, vídeos curtos, sem contexto e muitas vezes manipulados. Esse vácuo de informação gerou um campo fértil para a desinformação. Nas redes sociais, circulam versões conflitantes dos fatos. Bombardeios são atribuídos ao lado errado, vídeos antigos são reciclados e manchetes manipuladas viralizam. Enquanto isso, jornalistas dentro de Gaza enfrentam condições brutais, sem energia elétrica, sem internet estável, sem equipamentos e sem proteção. Muitos trabalham com o rosto coberto, temendo represálias. Outros desistiram, traumatizados pelo número de colegas mortos. Organizações como Repórteres Sem Fronteiras denunciam que Gaza vive hoje um apagão informativo deliberado. E nesse vazio, a narrativa do mais forte prevalece. O mundo assiste, mas não vê tudo. Informa-se, mas não compreende. E quando a imprensa é silenciada, a guerra vence 2 vezes, no campo de batalha e na consciência coletiva. Na ponta sul da faixa de Gaza, uma cidade virou símbolo de esperança e desespero. Rafah, na fronteira com o Egito, é o último respiro de saída para civis palestinos e o único ponto por onde entra a ajuda humanitária internacional. Mas a fronteira está longe de ser estável. Desde o início da guerra, o Egito caminha em um equilíbrio delicado. Por um lado, mantém acordos de paz com Israel e atua como mediador regional. Por outro, precisa atender à pressão de sua população, que simpatiza com os palestinos e exige abertura da passagem para refugiados. Mas o governo egípcio teme um cenário que considera catastrófico: o êxodo em massa de palestinos. A entrada descontrolada de centenas de milhares de refugiados no deserto do Sinai poderia desestabilizar a região, gerar tensões políticas internas e, segundo o Egito, abrir espaço para infiltrações terroristas.
Por isso, a fronteira de Rafah opera com forte controle militar e apenas sob autorização coordenada com Israel. Caminhões com mantimentos, remédios e combustível passam, mas em número insuficiente. Do outro lado, multidões esperam por permissão que nunca chega. Israel, por sua vez, teme que a abertura irrestrita da fronteira esvazie Gaza, minando qualquer plano de reconstrução sob controle israelense. Já o Hamas teme perder base social se a população for transferida. Enquanto diplomatas negociam nos bastidores, a vida em Rafah continua sob tensão. Refugiados acampam em ruínas, aviões sobrevoam a área e cada caminhão de ajuda se torna símbolo de uma guerra travada também pela sobrevivência. Com Gaza agora sob ocupação formal, as perspectivas de uma resolução diplomática imediata parecem cada vez mais distantes. Israel sinaliza que pretende permanecer até eliminar totalmente a capacidade militar do Hamas, mas analistas alertam: mesmo com a destruição física das bases do grupo, o sentimento de resistência e a ideologia do Hamas podem persistir e até se fortalecer diante da ocupação. Além disso, há dúvidas sobre o que virá depois. Quem administrará Gaza se o Hamas for eliminado? Israel, uma força internacional, a autoridade palestina, que há anos não governa o território? Nenhuma dessas opções parece simples, e todas carregam riscos políticos enormes. Por fim, a população palestina, já exausta, empobrecida e traumatizada, permanece sem perspectivas claras. A reconstrução de Gaza, se acontecer, levará anos, e a desconfiança entre os lados nunca foi tão profunda. A ocupação total de Gaza por Israel representa um ponto de virada no conflito. Mais do que uma operação militar, trata-se de uma mudança estrutural no equilíbrio de forças do Oriente Médio, com consequências que ainda não conseguimos prever totalmente. Enquanto isso, famílias palestinas continuam a enterrar seus mortos, e famílias israelenses ainda esperam o retorno de seus reféns. A guerra, que prometia durar semanas, já se estende por quase 2 anos, e agora entra em uma nova e imprevisível fase. Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos desse e de outros conflitos internacionais, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo. Informação é poder e em tempos como este é também resistência.